Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Mais uma resenha de livro. Vou parar de falar que eu faço resumo, porque na verdade eu não faço resumo, eu acabo fazendo uma resenha. Então vamos colocar o nome certo. É uma resenha de um livro. A Bola de Neve, do Warren Buffett. Simplesmente o maior investidor da atualidade. E ele é conhecido como o Oráculo de Omaha. A performance dele é fabulosa. Se você não conhece Warren Buffett, e você está no mundo do investimento, se você começou agora, eu recomendo que você leia os livros desse cara, você ouça os conselhos desse cara. Se você gosta do meu trabalho, curte o vídeo, deixa seu comentário, divulga essa informação para as pessoas que você conhece, que se interessam por investimento e se inscreva no canal. Vamos lá então? Warren Buffett, o maior investidor da atualidade. Esse livro, ele é um livro biográfico, foi escrito pela Alice Schroeder, da onde fala da vida do Warren Buffett e os negócios que ele fez a vida inteira. Bom, esse livro é um catatal de 992 páginas, então se você gosta de ler, começa ele ontem, porque ele é um livro extenso e é muito interessante porque fala da vida do cara desde quando ele nasceu. Você lendo esse livro, você começa a entender como é a cabeça do Warren Buffett. Mas vamos lá. A gente sabe que uma bola de neve, ela começa bem pequenininha e à medida que ela vai descendo a colina, a montanha, ela vai aumentando de tamanho porque ela vai agregando mais neve no descer da montanha. E um detalhe, à medida que o tamanho da bola de neve aumenta, também aumenta a velocidade da bola de neve. Quando ela chega aqui embaixo, ela está gigante. Compara essa bola com essa bolinha aqui. Então, essa metáfora, o Buffett, ele usa para explicar os investimentos. Imagine que você tenha 1.000 moedas, R$1.000, para facilitar a nossa vida aqui. Imagine que vai ter um juro de 20% ao ano. No ano seguinte, você tem R$1.000 mais R$200, que é o juro sobre 1.000. No outro ano, você tem, então, R$1.200, mais o juro sobre R$1.200, que dá 240. No ano seguinte, você tem R$1.440, que é os 1.200 mais os 1.240, mais o juro sobre os 1.440. E esse processo ele vai acontecendo todo ano. O juro vai agregando ao montante e esse valor vai aumentando. Quando passam 30 anos, esses R$1.000 ele vale R$ 237.376,31. Passado mais um tempo, quando chegar aos 55 anos, tem R$ 22.644.802,26. Então, isso é a bola de neve. É assim que ele explica o efeito da bola de neve no seu dinheiro, nas suas finanças. Você vendo um gráfico aqui, lembra que eu falei que à medida que a bola desce, ela vai acelerando? Olha só. Começa bem pequenininho, você não consegue ver direito, né? Vai misturando aqui, quando chega aos 30 anos, a gente tem aqueles 237 mil que a gente viu ali. E aqui, ó, por volta de 40, 45 anos, ele começou a empinar para cá. Olha só como é que ficou bem íngreme a subida. E aqui começa a multiplicação muito grande do seu capital. Esse é o poder dos juros compostos, que o Warren Buffett nos ensina. Afinal, quem é Warren Buffett? Bom, ele nasceu em Omaha, nos Estados Unidos, 1930, dia 30 de agosto. Ele é um investidor e um filantropo. Esse cara estudou administração na Universidade Nebraska-Lincoln. Ele terminou em 1950. No ano seguinte, ele foi fazer o mestrado em economia na Universidade de Columbia. Por que ele foi para a Universidade de Columbia? Porque o Benjamin Graham era professor nessa universidade. Foi para lá tentar aprender com o mestre. Ele já tinha lido os dois livros dele, o Security Analysis e o Investidor Inteligente. De 1954 a 56, o Graham viu que o cara era um fenômeno, ele chamou para trabalhar com ele. Então, nesses anos aí, a Graham Newman Corporation, o Buffett trabalhou como analista. Quando o Graham aposentou, ele resolveu voltar para Omaha. E ele, de 1956 a 1969, ele criou lá o Buffett Partnership. Depois, o grande investimento da vida dele, 1970 até hoje, a Berkshire Hathaway. E em 2008 ele se tornou nada mais, nada menos que o cara mais rico do mundo. Então esse é Warren Buffett. Vamos falar então da vida do Buffett em minutos. Bom, nascendo na crise. Por quê?
1929 foi a Grande Depressão. Dia 30 de agosto de 1930, Warren Buffett nasceu lá em Omaha. Nessa época, era só isso que a gente via. Ó. As pessoas estavam sem trabalho, sem casa, procurando trabalho, desemprego subindo, o mercado de ações encolhe 10 milhões. Foi um período terrível e foi nesse miolo que o Warren Buffett nasceu. Essa década de 30 a 40, ela foi um período muito difícil e foi isso que moldou a infância do Warren Buffett. Por falar em infância, a gente vai falar agora da infância e adolescência dele. Ele era um empreendedor nato. Tanto é que, aos 6 anos de idade, olha só, ele já vendia chicletes para a vizinhança. Ele já queria ganhar o dinheirinho dele. Aos 11 anos, ele comprou a primeira ação dele. Ele comprou ela por $38, ela deu uma caída, depois ela subiu para $40, ele vendeu. O Buffett fala que essa foi a primeira lição dele, a lição da paciência. Porque ele viu essa ação, que ele saiu aos 40, ele viu essa ação chegar aos $200. Então ele começou a perceber que esse era um mercado de longo prazo. Nós estamos falando dos 11 anos, né? Ele nunca mais parou. Vendeu bolinhas de golfe que ele pegava no lago. Ele ia lá no lago, sabe o pessoal jogando golfe? Geralmente as bolinhas caem no lago. E ele ia lá, pegava as bolinhas de volta e vendia bolinhas de golfe usadas. Ele também vendia engradados de Coca-Cola, pipoca, amendoim, nos jogos de futebol americano da universidade. Ele estava sempre buscando uma maneira de ganhar dinheiro. Uma outra característica dele, ele era muito bom com números e estatísticas e era um leitor voraz. Então, nessa idade, na adolescência dele, ele leu um livro chamado 1000 Maneiras de Ganhar $1000. E nesse livro, ele conta uma maneira de ganhar dinheiro, que é você pegar balanças de pesar e cobrar por pesagem. E à medida que ele vai ganhando dinheiro com essas balanças de pesagem, ele vai comprando mais balanças e colocando nas farmácias, nas lojas, aonde der. Aí o que ele fez? Ele teve a grande sacada. Isso ele já tinha mudado para Washington. Uma coisa que eu não falei aqui, o pai dele virou político e foi morar em Washington. Então ele já tinha mudado para Washington quando ele começou a querer fazer esse negócio dele, e ele começou a comprar essas máquinas de pinball, fliperama, né? Ele juntou $25, comprou uma máquina e colocou essa máquina na barbearia. E ele combinou com o cara lá que ele pagava um tanto pro cara e o resto era dele. Ele usava o ponto e faturava em cima dos joguinhos. Em uma semana ele faturou os $25 que ele investiu para comprar a máquina. O que ele fez? Ele comprou mais uma máquina. Então, ele já dobrou a maneira dele ganhar dinheiro, né? Assim que deu os próximos $25, ele comprou mais uma máquina. E assim ele foi fazendo. Aí comprou a quarta, comprou a quinta, e ele montou um império de máquinas de fliperama. Ele terminou o curso médio dele com nada mais, nada menos, com $10 mil no bolso. Isso equivale a aproximadamente $90 mil hoje. O cara é um adolescente, ele já conseguiu criar um negócio ali que dava renda passiva para ele. Bom, o próximo ponto aqui são as parcerias que foram muito importantes na vida do Warren Buffett. A primeira delas foi o casamento dele com a Susan, em 1952. Ele se casou, ele tinha 22 anos. E dessa parceria nasceram 3 filhos, o Howard, a Susan Alice e o Peter. A outra parceria que ele gosta de falar e que ele aprendeu muito, aliás, era o mentor dele, o Benjamin Graham, em 1954. Quando ele foi trabalhar com o Benjamin Graham, ele aprendeu a noção de value investing, calcular valor intrínseco, margem de segurança e essas coisas que formam um investidor consistente. Mais para frente um pouquinho, ele conheceu o cara que mudou a estratégia da vida dele, que é o Charlie Munger. É um cara que adicionou um toque de qualidade nas compras que o Buffett fazia. Isso foi em 1959. No livro não fica muito claro, mas eu sei que em 77, a Susan, que é chamada de Suzy, deixou de morar com ele. Eles viviam separados, mas eles não estavam separados, entendeu? Bom, a Suzy teve câncer e ela morreu em 2004. E essa mulher aqui do lado, a Astrid, ela era uma grande amiga da Suzy, mas ao mesmo tempo a Suzy pedia para ela cuidar do Buffett porque ela morava em São Francisco, enquanto o Buffett morava em Omaha. Sinceramente, parece um triângulo amoroso, muito esquisito isso aí. Mas beleza. Então, o Buffett, depois da morte da Suzy, ele casou com a Astrid e vive com ela até hoje, 2006. E a última parceria que ele fez aqui, que ele faz questão de citar, é com o Bill Gates, que ele conheceu o Bill Gates em 91. E desde então, eles têm sido bons amigos. A Fundação Gates,
né, que é o Gates e a Melinda, desde 2010, cuidam das doações que o Buffett faz. Ele fala sempre que ele é muito bom de ganhar dinheiro, e aí ele deixou o trabalho para o Gates e para a Melinda para fazer essa coisa de distribuição para quem precisa. Bom, aqui são as parcerias, né? A carreira do investidor dele começa com o nosso amigo aqui, o Benjamin Graham, que passa a noção de valor intrínseco. Foi quando o Buffett descobriu a diferença entre preço e valor. A estratégia do Graham era chamada de cigar butt. O que é isso? Bom, depende da região que você está no Brasil, né? Tem gente que fala bituca, quimba, guimba ou ponta de cigarro, mas é aquele resto de cigarro, tá? E por que essa estratégia do Graham é chamada de bituca, de ponta de cigarro? Ele gostava de comprar ações que estavam abaixo do valor, elas não eram desejadas por ninguém, mas que ele falava que ela ainda servia com a última tragada. Por isso que o nome é essa ponta de cigarro. Aos 26 anos, o Buffett juntou $174 mil. Nesse período aqui, o Graham se aposentou, ele queria curtir a vida, aí o Buffett resolveu voltar para Omaha. Ele criou a Buffett Associates, que era principalmente um escritório onde ele ia administrar, ele ia investir dinheiro de amigos e familiares. Mas ele tinha duas premissas. Primeiro, ele só ia investir em empresas subvalorizadas, que estavam abaixo do valor intrínseco dela. E outra coisa, tinha que reinvestir tudo. Ou seja, gerou dividendo, não pega nada. A gente reinveste para ir aumentando o bolo. Lembra da bola de neve? Essa é a lógica. E aí ele faz uma proposta muito ousada, muito interessante. Se desse lucro, então ele recebia 50% do lucro e dava 50% do lucro para o dono do dinheiro. E se tivesse prejuízo? Você já viu alguém fazer isso? Ele pagava 25% do prejuízo para o dono do dinheiro. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Aos 31 anos, esse cara bateu o primeiro $1 milhão. Depois que ele bateu o primeiro $1 milhão, ele encontrou a Berkshire Hathaway. Essa foi a empresa que mudou a vida dele. Para quem não sabe, essa empresa ela era uma indústria têxtil beirando a falência, e ela se encaixava nessa questão do cigar butt. Ela era uma empresa que ninguém queria, muito abaixo do preço, e segundo a análise do Buffett, ele achava que ainda dava uma última tragada. Nesse momento, depois de alguns anos, ele tinha mais 6 sócios, ele conheceu o Charlie Munger. Esse Charlie Munger foi o cara que mudou a mentalidade do Buffett, introduziu a questão da qualidade. As empresas deveriam ser baratas e com qualidade. Com essa alteração da perspectiva, então a Berkshire Hathaway começou a deslanchar. Aqui esse gráfico ele está até 2018, tá? É só para você ver, só para ilustrar aqui como é que vai subindo. Olha só sobre a administração do Buffett, ó, 53 anos com a administração do Buffett, 2018. Estava em $290 bilhões. Hoje ela está, tenho a impressão que são $700 bilhões. Hoje ela é uma holding. Um fato interessante aqui é que ele fala que a Berkshire Hathaway foi um dos grandes arrependimentos dele, um negócio ruim que ele fez, porque ele demorou muito a mudar, sair da indústria têxtil e virar uma holding. Hoje a empresa tem mais de 1.400 outras empresas embaixo dela. E ele fala isso no livro, que se ele tivesse mudado muito antes, ele estaria muito mais rico. Então, aos 55 anos, ele atingiu o seu primeiro $1 bilhão. Um outro ponto que chama atenção na vida do Buffett é a simplicidade. Ele é um cara meio fora do padrão. Quando você fala em milionário da bolsa, você pensa em aviões, mansões e aquela roda da galera de Wall Street. Aquelas coisas que a gente vê em filme. Quem assistiu o Lobo de Wall Street sabe o que eu estou falando. Mas para o Buffett, primeiro, ele não mora em Nova York. Ele nem frequenta Wall Street. Ele mora em Omaha, que é lá no Nebraska, muito longe de Nova York. Então, todas essas coisas aqui, ele simplesmente despreza. Ele viaja em avião de carreira, ele mora na mesma casa há mais de 50 anos e não frequenta as rodas de Wall Street. Mas nem por isso ele deixa de ser respeitado, tá? A galera respeita muito ele. Outra coisa que ele costuma fazer, ele sai de casa, passa numa lanchonete, compra um café da manhã e vai para o escritório. E ele lê bastante. Ele lê mais ou menos 6 horas por dia. E ele diz que isso é um grande diferencial para quem quer investir. Ele menciona no livro que ele nunca conheceu um cara de sucesso que não fosse um leitor ávido. Você vê o nível de simplicidade dele?
ele tem um mestrado, mas ele nem cita o mestrado dele. Ele fala que o curso mais importante que ele fez foi um nesse do Dale Carnegie, que é um curso de $100 que ele fez na época, que trata de como fazer amigos e influenciar pessoas, porque ele era muito tímido e esse curso mudou a vida dele, que ele aprendeu a fazer palestras e foi aí que destravou a vida dele. Inclusive, ele cita também que, graças a esse curso, é que ele perdeu a timidez e conseguiu pedir a Susan em casamento. Fica aí uma dica de leitura. Aliás, deixa o seu comentário aí. Você já leu esse livro? Eu confesso que eu ainda não li. Eu vou dar uma lidinha nesse livro, ver se é legal mesmo. Então, o dia a dia do Buffett é ler bastante e ter todas essas empresas aí debaixo da Berkshire Hathaway que ele acaba administrando. Então você vê assim que, comparado com os bilionários que a gente conhece, ele tem uma vida muito tranquila, uma vida muito diferente, né? Tranquila não, eu acho que ele trabalha bastante. Como eu falei, falar de um livro de biografia, resumir esse livro de 992 páginas é meio insano, mas eu tentei resumir bastante aqui. E agora eu vou passar para vocês os pontos principais que eu tirei do livro, na parte ali de investimento, como ele lidar, como é que funciona a cabeça dele. Foi a minha visão, talvez você leia e perceba outras coisas. Então tirei aqui as lições do livro. A primeira coisa que eu vi é que você tem que começar a investir o quanto antes. Detalhe, não interessa se você tem 15 anos, 60, você tem 80. Você tem que começar a investir para que daqui 1, 2, 10 anos você tenha o efeito da bola de neve atuando nos seus investimentos. Isso aqui é importante. Nessa tarefa, você deve reinvestir o lucro, investir no longo prazo e sempre com paciência. A gente sabe que o mês que vem não vai ter nada. Outra coisa que ele valoriza demais, proteja sua reputação na jornada. Enquanto você for um cara que é um investidor e você acaba se tornando público, você tem que manter a sua reputação para que você seja respeitado. E outra coisa é que você tem que entender o poder dos juros compostos. Sem eles, você não vai ficar rico. A junção desses itens, então, esse é o fermento para os seus investimentos. É isso que vai fazer o seu investimento crescer. Mais uma lição. Permaneça no seu círculo de competência. Aqui ele fala demais do círculo de competência. Ele gosta de investir naquilo que ele conhece. Ele fala bastante disso. E ele cita o complexo do botão de sapato. O que é isso, né? O avô do Charlie Munger conseguiu monopolizar o mercado de botões de sapato por volta de 1900. Uma vez que ele dominou todo o processo, as pessoas começaram a tomar conselhos com ele, achando que ele era muito perspicaz. Realmente, ele era um cara perspicaz. Mas o problema é o seguinte, as pessoas começaram a tomar conselhos com ele e o avô do Charlie Munger foi acreditando nisso, que ele podia opinar sobre qualquer coisa. Você fabrica isso aqui, esses botões aqui, ó, porque antigamente não existia cadastro, você fabrica esses botões, só que se dominar tão bem o processo, as pessoas acham que você é muito bom. E aí você pensa que sabe tudo. Então, o complexo de botão de sapato aí que ele cita é o seguinte, quando você domina um processo e você acha que domina tudo, mas isso não é verdade. Por isso, ele fala, mantenha o foco. Então, ao manter o foco, você percebe que o olhar especialista, ele enxerga oportunidades onde outros não veem nada. A outra é usar a margem de segurança. Isso aí eu já uso há bastante tempo. Eu acho que faz todo sentido do mundo. Ele conta aqui a metáfora do engenheiro, que é muito interessante, que é o seguinte. Imagina que um engenheiro vai construir uma ponte e ele é avisado que naquela ponte vão passar caminhões que pesam 40 toneladas. Bom, sabendo disso, você acha que o engenheiro vai construir uma ponte que aguenta no máximo 40 toneladas? Não, né? Ele vai colocar aí, sei lá, 50, 60 toneladas. Por quê? Essa é a margem de segurança, porque se passar um caminhão que for mal pesado, estava com 41, 42, 45 toneladas, a ponte não vai cair. Esse é o conceito da margem de segurança, ou seja, você tem que trabalhar dentro de uma margem que te dá uma certa folga. No caso aí das toneladas, você tem 20 toneladas de folga. No caso dos investimentos, a mesma coisa. Então, a margem de segurança, ela melhora lucros e prejuízos. Se você não sabe o que é margem de segurança, eu vou passar aqui bem rapidinho. Olha só, imagina que isso aqui é o preço do mercado. Ele oscila, né? Meio louco assim. E aqui você calculou, você já aprendeu a calcular aqui o valor intrínseco. Isso aqui é o valor intrínseco do seu ativo. Como o seu mercado ele fica oscilando para cima e para baixo, o seu valor intrínseco ele permanece aqui, porque a empresa ela não muda de valor. O preço da empresa fica mudando. Então você estabelece uma margem de segurança para você comprar esse ativo. Vamos supor aqui que isso aqui seja 20%. Isso aqui é a margem de segurança. Então, toda vez que o preço do ativo ele
ficar abaixo da margem de segurança, então aqui é a hora de você comprar os seus ativos. Aqui está escrito, ó, compre quando o seu mercado oferece um negócio a um desconto do valor justo. E quando ele passar do seu preço, aqui considere vender o seu ativo, ok? Então esse é o conceito de margem de segurança para investimento. Então você entendeu que quando você comprar aqui abaixo da margem de segurança, você tem muito espaço para subir aqui, ó, até chegar no seu valor intrínseco. Se você comprar por aqui e o ativo continuar caindo, concorda que a sua perda vai ser menor que quando ela estava aqui? Se você comprasse aqui e ela caísse daqui para cá, isso aqui ficaria muito pior. Então, isso aqui é uma maneira que te dá uma certa segurança. Então, o resumo da ópera aqui da margem de segurança é que a margem de segurança ela minimiza o estrago em caso de erro. Um outro ponto é, prefira negócios com vantagem competitiva. Isso aí foi a época que ele se uniu ao Charlie Munger. A dificuldade de entrada é boa e a marca estabelecida também. O que seria a dificuldade de entrada? Se você já leu alguma coisa do Charlie Munger e do Warren Buffett, você já ouviu ele falar da palavra moat. É esse lago aqui, ó. Qual é a função desse lago? É proteger o castelo de algum ataque forasteiro. Quanto maior esse lago, mais difícil é a invasão ao castelo. Por que ele faz isso? Quando você tem uma vantagem competitiva, você tem esse moat muito grande, esse lago aí, concorda que é difícil para entrar no seu negócio? Imagina que você tem uma ferrovia. Vamos imaginar que uma ferrovia que a gente tem no Brasil. A ferrovia Norte-Sul. Uma das coisas que as ferrovias têm é que a entrada da concorrência é muito difícil. Ninguém vai construir uma ferrovia paralela a Norte-Sul e oferecer para concorrência. Agora eu sou seu concorrente aqui, andem pela minha ferrovia. Ninguém vai fazer isso. É burro e caro. A outra coisa boa é quando você tem uma marca estabelecida. No caso, Coca-Cola, Apple, são marcas muito bem estabelecidas. As pessoas compram Apple porque confiam na marca. As pessoas tomam Coca-Cola porque confiam na marca. Esse é um tipo de vantagem competitiva a que ele se refere. E ele fala uma frase clássica aqui, é melhor comprar empresas maravilhosas a um preço justo que comprar empresas justas a um preço maravilhoso. E aí, gostaram? Eu tentei colocar aqui os pontos que eu achei relevante. Eu acho que se você lê o livro aí, aliás, você comenta aí se você concorda com os pontos que eu achei os mais interessantes. Veja aí se você agrega alguma coisa. Seria importante a gente discutir isso aqui. Então deixa um comentário. Aliás, se você tem interesse de comprar esse livro, compra aqui no link que você me ajuda também, ok? Outra coisa também, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e divulgar para os seus amigos. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e apoiado o meu canal. Eu fico por aqui, bons investimentos, um abraço.